Questão 12. Um projetista desenha uma peça na forma de um prisma hexagonal regular com aresta de base medindo 2 cm e aresta lateral com 6 cm de comprimento em um software para impressão 3D. No software, devem-se inserir as coordenadas dos vértices em um sistema de coordenadas tridimensionais, baseadas no plano cartesiano, figura 1, cuja unidade de graduação é 1 cm. Então aqui a gente tem a imagem. Na construção do prisma, uma aresta de base está contida no eixo X e uma aresta lateral está contida no eixo Z. Considerando o plano cartesiano formado pelos eixos Y e Z, as coordenadas y e z da projeção do ponto P sobre este plano são... Veja, primeiro a gente sabe o seguinte. O comprimento dessa aresta lateral é 6 cm e da aresta da base, que é um hexágono regular, é de 2 cm. No eixo Z, existe uma aresta lateral que está contida nele, e no eixo X também há uma aresta da base que está contida nele. Então, basicamente, a figura, se a gente olhasse de cima, da vista superior, seria basicamente isso aqui, esse desenho, em que este é o hexágono representado, que seria a base dessa figura. O eixo X ele passa exatamente nessa aresta superior da base. O eixo Y ele é perpendicular ao eixo X e o ponto de encontro dos três eixos X, Y, Z é esse vértice. Se você olha para a figura, isso fica bem claro, né? Tanto é que o eixo Z, que seria o eixo vertical, ele está justamente em pé aqui. Eu não vou conseguir desenhar, mas representado pelo lápis aqui vocês conseguem ver nesse ponto. Então o eixo Z passa justamente nessa aresta que ficaria aqui. O eixo Y, quer dizer, o eixo X é esse daqui que eu risquei, e o eixo Y, que é perpendicular a X, ele passaria assim. E aí ele cita que nesse desenho, que vai ser impresso numa impressora 3D, existe um ponto P, que é esse daqui, e ele pede para a gente dizer qual a coordenada desse ponto P em relação aos eixos Y e Z. Então vamos voltar para a figura original. Se a gente vê o eixo Z, ele representa justamente a altura desse ponto. Se esse ponto ele está a 6 cm da base, justamente porque a aresta lateral mede 6 cm, eu posso dizer que o eixo Z, a coordenada do ponto Z, vai ser 6, porque ele parte de 0 aqui na base e vem até 6 cm acima. Portanto, eu posso eliminar as letras B e E, que já não representam Z como 6. Agora basta encontrar o eixo Y, quer dizer, o ponto no eixo Y em que P está. Veja bem, P está aqui. Então, algumas pessoas poderiam pensar que Y seria medido pela distância da origem até P. Não, isso está errado. Como o eixo Y é essa reta daqui, a coordenada Y em que P representa vai ser justamente esse ponto daqui. Conseguem ver? Então, é esse ponto que representa o Y do ponto P. Para eu descobrir essa distância aqui, para eu saber qual é o ponto Y, eu posso utilizar trigonometria, por exemplo. Então, veja bem. Se eu divido esse triângulo aqui todo ao meio, eu formo um triângulo retângulo, em que esse ângulo é 90 graus. Quando eu olho para esse ângulo daqui, ele também mede 90 graus, certo? Aí está. É a partir de agora que a gente pode descobrir esses dois ângulos daqui. O que não seria bem necessário descobrir os dois, mas é meio que automático descobri-los. Veja bem, esse aqui é um hexágono. Se a gente for utilizar a fórmula dos ângulos internos, do ângulo interno de um hexágono regular, a gente descobre que a medida do seu ângulo é de 120 graus. Como eu dividi esse ângulo ao meio, ele agora passa a medir 60 graus, logo aqui mede 30 graus. Eu sei que a aresta da base, ou seja, esse lado do hexágono, mede 2 cm, a questão me disse isso. E agora, para eu descobrir essa distância da origem até esse ponto que representa o ponto Y do ponto P,
que representa a coordenada y, quer dizer, do ponto P, a gente faz por trigonometria. Eu sei que esse lado aqui é oposto a 60 graus, vou colocar O aqui, e essa aqui é a hipotenusa do triângulo retângulo. Qual é a relação trigonométrica que envolve ângulo, cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, posso dizer que o seno de 60 graus é igual ao lado oposto, dividido pela hipotenusa, que mede 2 centímetros. Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. E isso vai ser igual a O, isso aqui não é zero, tá? O sobre 2 centímetros. Veja bem, 3, raiz de 3 está para O, assim como 2 está para 2. Se você quiser fazer meios pelos extremos, você vai descobrir da mesma forma, mas aqui a gente já percebe que O, ou seja, o cateto oposto, é igual a raiz de 3. Raiz de 3 centímetros. Dessa forma, as coordenadas x e y da projeção do ponto P sobre este plano são raiz de 3 e 6, resposta correta, letra A.